Boa tarde, pessoal, mais um fechamento aí com Augusto Aquino. Hoje o fechamento vai ser um pouquinho diferente, né? Um pouquinho barulhento, que eu estou aqui no aeroporto, né? Voltando dessa minha viagem que eu faço todos os anos, né? Essa trip que eu faço para Lençóis, e aí passei esse período aí sem fazer trade, sem fazer o fechamento para vocês, mas espero que continuemos aí dando andamento a esses fechamentos. E hoje eu vou fazer, amanhã eu não sei se vai dar tempo, porque amanhã começa o presencial de Marina lá no Rio de Janeiro, e ela me convidou também para participar, e eu fico até quarta-feira lá. Se der eu vou fazendo, tá? Mas vamos lá. Como foi hoje eu vou fazer um pouco mais detalhado, e como é que foi o fechamento do mercado do dia de hoje, né? É um dia aparentemente assim bem errático, né? Mas se você souber traçar os pontos mais importantes do gráfico e trabalhar realmente traçando as áreas e esperar o mercado de fato apresentar qualquer tipo de padrão para você em regiões importantes, você vai ver que como as coisas vão se tornando mais simples, né? E aí o que é que aconteceu? Hoje o mercado ele abriu nessa região aqui de cima, ó. Na verdade, de cima não, abriu nessa região aqui de 50%. E o que é que ele veio fazendo? Ele deixou o nosso primeiro range, né? Que foi esse daqui, que é o range do primeiro movimento, né? Do primeiro dia, o primeiro range do dia, né? E aí você traçando esse range, deixa eu traçar aqui de forma definitiva. Ó, se eu traçar esse range, vocês vão perceber que como fica mais fácil identificar os movimentos do mercado, né? Então o que é que ele fez aqui de primeiro movimento? Ele tentou romper essa região aqui, não conseguiu. Ele perdeu essa região daqui. O que é que eu falo sempre? Vamos esperar o reteste da região, né? Ele fez o reteste da região, veio e fechou fora aqui desse movimento, né? Desse rompimento aqui, dessa perda dessa região aqui. Mas para os ansiosos, né, o que é que acontece? A pessoa entra aqui nesse trade, né, e não espera o candle fechar abaixo da mínima que ele deixou, né? Então se você observar, ele tem uma região de defesa aqui, ó. Teve região de defesa e teve região de defesa. Aí se você já tem seus pontos gráficos traçados, você não cai na pegadinha do mercado, né? Ou seja, você não pode nunca ter um operacional e operar ele de forma robótica, né? Você tem que operar ele de forma racional, né? Você não é robô. Então se eu tiro aqui o zoom do gráfico, ó, eu já tenho essa minha LT traçada desde o dia anterior, ó. Essa LT daqui, ó. Tá vendo? Ela foi gerada no dia anterior, com 3 toques aqui, ó, tá vendo? E aí ela serviu de suporte no dia de hoje, ó. Então como é que você vai entrar numa venda aqui se ele não perdeu a mínima, ou seja, ele não fechou abaixo da mínima que foi rompida, que foi essa daqui, não fechou abaixo, e além de tudo tinha um LT passando aqui por baixo. Então não tinha compra aí, a compra seria ele perdendo LT e fechando abaixo dessa região, tá? E aí o mercado ficou se movimentando, tentou romper novamente essa região aqui, e de fato ele conseguiu romper. Aí o que é que a gente faz? Vamos esperar o reteste. O reteste veio com esse candlezinho pequenininho, e aí aqui abriria uma compra, né? Aí vai novamente a questão de você raciocinar. Como é que você vai abrir uma compra aqui se teu topo do dia anterior está logo aqui?
a probabilidade dele não passar, não dar continuidade ao movimento é muito grande. Então, pessoal, se vocês não tiverem os pontos traçados dos dias anteriores, os pontos importantes que foram gerados do passado, vocês vão continuar operando e dizer que o operacional não funciona, que minha técnica, na minha não, né? No caso de vocês, né? Não funciona, que meu setup não funciona, mas não funciona porque as pessoas operam de forma automática. Então a gente sempre tem que ter essa linha de raciocínio aqui, tá? E aí o que é que o mercado faz? Quando ele faz isso aqui, eu já percebo que ele está fazendo o que? Um alargamento, né? E aí, ó, o dia é errático. E aí ele faz outro alargamento aqui para baixo também. Mas qual seria? Veja como vai ficar as coisas simples, né? Se você consegue observar que ele criou uma movimentação no preço, ou seja, ele criou essa movimentação aqui. Ele teria que dar andamento a essa movimentação, né? Ele não deu andamento à movimentação dele, né? A movimentação prévia criada. É o que é que acontece? Ele vem e tenta romper esse topo anterior, não consegue. Então, teoria de Down, né? Se ele não consegue romper máximas, ele vai o que? Visitar as mínimas. Quando ele visita as mínimas, ele tenta romper a mínima. Se ele dá continuidade ao rompimento da mínima, ele vai dar seguimento ao movimento criado. Então, se ele não conseguir movimentar para cima, né, ele vai movimentar para baixo. Simples assim. O movimento era esse, não deu continuidade e houve a quebra de movimento. A partir daqui houve a quebra de movimento. É o que é que o movimento fez? Movimentos contrários. E aí o que é que acontece? Quando ele começa a brigar aqui nessa região, você tem que começar a perceber que existe uma fraqueza para poder fazer esse rompimento, né? Você vai entrar aqui? Não. Mas você vai esperar qual o padrão que vai ser formado aí. E aí qual o padrão que é formado? Vai formado o segundo range do dia, né? O primeiro range do dia não é aqui, né? Aqui não foi também criado um novo range, ó, do dia, né? Mas aí ele não deu continuidade no movimento. E aí o que é que acontece? Quando eu percebo que o preço está acumulando aqui nessa região, o que é que eu faço? Eu venho e vou traçar o meu caixotezinho aqui, ó. Vou apagar esse aqui de baixo para não confundir vocês. E aí o que é que o preço vem e faz? O que ele faz todo dia? Ele faz o rompimento do caixote com este candle. Este outro candle branco faz o reteste da região. E esse outro candle vermelho, ele abre compra, abre venda. Por que abre venda, Augusto? Porque além dele estar fechando abaixo desse caixote que foi criado, ele está também fechando dentro da região de máxima do dia, ou seja, ele não conseguiu nem fechar acima dessa região. O que é que acontece? Ele vem e fecha abaixo desse daqui. E aí, o que é que acontece? Eu tenho vários alvos a serem criados aqui, né? Então, por que o preço provavelmente não deu essa continuidade desse movimento de rompimento aqui? Porque aqui, além de ser o dia anterior, o topo do dia anterior, aqui também já era final de onda 3, micro, né? Porque se eu traçar esse pivô aqui já era alvo. Se eu traçar este pivô aqui, ó, ele já atingiu o alvo de 100%, ó, de 161, ó, já tinha atingido o alvo. Então provavelmente no fractal menor, esse aqui foi onda 1, 2, 3, ele fez, ó, no fractal menor ele deve ter feito isso, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. E aí ele fez o que? Topo duplo, máxima do dia anterior, alvo de 161, alvo final de Fibo em fractal menor. Se ele der continuidade a esse movimento aqui, que está dentro do meu operacional, eu vou vender, né? Então o que é que acontece? Quando ele faz esse range aqui, né? O que é que acontece? Eu vou traçar meu alvo. Aí traço o alvo do meu range lá para baixo.
e ele sai atingindo os alvos lá embaixo, ó. Eita, atingiu, já exauriu meus alvos. E aí o que é que eu faço mais? Eu venho e traço o range menor. Qual é o range menor? Esse aqui, ó. Esse aqui foi o range menor. Vou apagar esse aqui de cima agora. Aí eu vou, apago meus alvos aqui e vou traçar agora meu alvo maior, que é esse range aqui. E ele vai lá e crava o meu 261. Aí vamos ver se eu tenho esse range menor que foi criado aqui. Eu tenho o alvo deste pivô de baixa, ó. Isso aqui é um pivô de baixa que foi criado, que se eu marcar aqui provavelmente vai dar em retrações áureas também. O 161 dele está batendo exatamente no 61 do outro range, né? E aí eu tenho um range ainda maior daqui. Qual o range ainda maior? É justamente o rompimento desse cruzamento aqui, ó. Aí eu pego e vou espelhar este movimento. Aí ele vem e crava aqui um 61 em cima do meu 261. Ou seja, existia extremo, ó, 61 em cima de 100%, 100% em cima de 61. Ou seja, esse range aqui estava com uma confluência muito grande com os alvos desse daqui. Então a probabilidade do mercado buscar era muito grande, foi o que ele fez, ó. Além disso, ele obedeceu demais a SLT, ó, do alargamento, ó. Ó como obedeceu divinamente, tá vendo? Aí onde é que, Augusto, onde é que teria dado uma outra entrada que não fosse lá em cima? De novo, do mesmo jeito que deu a entrada lá de cima. Tá vendo o range que eu tracei aqui? Olha o range. Eu falo para vocês, sempre estica o range mais para o final do dia, que ele sempre vai servir. Se foi perdido esse range aqui com esse candle, ó, ele não foi perdido aqui com esse candle, ele pegou, retestou com esse, e esse daqui abriria venda, né? E ainda ele deu um segundo presente no mercado. Ele veio e deu outra venda aqui, e depois ele deu mais outra venda aqui, mais outra venda aqui, deu várias vendas hoje no mercado, porque a troca de polaridade desse rompimento aqui, dessa perda dessa região já tinha sido efetuada, né? Então aqui era só você ir conduzindo o trade 100% parcial, 161 ao final. E se você visse que o andamento ele ia progredir, como progrediu aqui, você carrega até o 261, né? E se eu tiro ainda mais o zoom do gráfico, eu vou perceber que isso aqui é uma onda corretiva deste movimento maior. Se eu traçar a fibra de retração aqui desse movimento maior, olha onde o preço parou hoje, caprichosamente no 61. Vamos ver se tem mais alguma confluência. Se eu pego a perna 3 desse movimento, ó, que é essa daqui, eu peguei a perna toda, agora eu vou pegar só a perna 3. Se eu pego só a perna 3 do movimento, olha o 50%, fica em cima do 61. Ou seja, quais eram as confluências hoje do dia? Aqui era alvo do espelhamento maior, 161. Aqui era alvo de 261 do meu range menor. Então vocês acham que o preço parou hoje aqui por quê? Porque foi coincidência, foi sorte, é? Não. Vou citar algumas confluências daqui para vocês entenderem, tá? Alvo de retração de perna macro de 61, vocês não estão enxergando aí, é porque o 50% está em cima do 61, de tão cravado que tá? Então aqui tem alvo de 50% da perna 3, alvo de 61,8 de toda a pernada. Aqui tem alvo de 261 do meu range menor, alvo de 161 do range maior, e aqui tem LT formada pelo alargamento do dia. Então inevitavelmente esse preço iria parar hoje aí. Caso ele não parasse, ele iria sentir. Se o preço vai dar continuidade a esse movimento ou não, eu não sei, mas eu sei que ele sentiu exatamente
onde ele deveria sentir o preço, né? A isso, pessoal, a importância de vocês sempre estarem projetando esses movimentos, que esses movimentos, esse tipo de leitura é que vai conduzir a vocês a ter uma consistência melhor no mercado, a ter uma interpretação melhor no mercado. Então, basicamente, o que eu vi, eu não estou com muita leitura macro, porque quando eu estava fora, eu não estou fazendo a leitura macro, né, do índice, mas o que ele me passou, pelo menos o que eu olhei hoje e o que eu pude analisar agora aqui no aeroporto, é mais ou menos isso daí, né? Então, assim, para várias pessoas pode ter sido um dia horrível, mas se você tiver uma interpretação dessa, tiver seus pontos traçados, seus pontos importantes traçados, você vê como fica mais simples o mercado, tá? Agora, para isso eu tenho que saber traçar, para isso eu tenho que traçar, porque se eu não traço meus ranges, ó, eu não tenho como identificar que aqui tinha sido uma entrada, eu não tenho como identificar que aqui tinha sido uma entrada, né? Que aqui tinha sido outra entrada, né? Que aqui tinha sido uma entrada, porque aqui eu tinha um range, né? Então, assim, aqui uma entrada que eu poderia fazer, eu não teria identificado que poderia ser uma entrada arriscada se eu não tivesse essa SLT desenhada, que aqui eu poderia fazer uma venda, né, precipitada, iria ser estopado. Então todas essas informações que o gráfico traz para a gente são importantíssimas, né? Então basicamente em relação ao índice foi isso daí, tá? Vamos lá pro dólar. O dólar que eu pude observar e que vocês observem também, não só no dólar como no índice também. O índice, ó, o que eu estou costumando fazer muito agora é traçar o range do dia anterior, não só a máxima e mínima, mas o range quando ele deixa, não é toda vez que ele deixa. Ó, isso aqui foi o range do dia anterior, esqueci até de falar isso para vocês. Isso aqui foi o range do dia anterior do índice. E veja como ele respeita também como funcionam essas análises. Que por coincidência, essa entrada que deu do range do dia anterior, ó, teria dado a entrada aqui porque ele perdeu, retestou e fechou, foi a mesma entrada que tinha dado desse range aqui, ó. Você vê a força da confirmação da entrada desse movimento. Aqui não é nem para você escalonar sua mão, aqui era para ter entrado de mão cheia já, né? Desculpa aí, pessoal. E aqui, ó, no dólar tem traçado aqui o range do dia anterior, tá vendo aqui o de ontem, e aí o que é que o preço faz? Ele vem, faz o rompimento no dia de hoje, retesta a região e aqui abriria uma compra na máxima desse candle. Augusto, eu não vi o range do dia anterior, então vamos traçar o range do dia. Qual o range do dia? Primeiro range do dia é uma pernada, não é? Que possivelmente é um pivô de alta ou um pivô de baixa. Se é uma pernada, eu vou e traço isso aqui. Isso aqui é meu primeiro range do dia. Deixa eu trocar de cor aqui para ficar melhor de vocês enxergarem. Aqui é o range do dia, do meu dia, né? Do dia atual. Aí o que é que ele faz? Ele vem novamente, repete, parece que é muito básico isso, né? Mas a dificuldade é de você, o mais difícil é você identificar a pernada, identificar o range. As pessoas já acham isso aqui muito simples, tudo, mas o mercado é simples, pessoal. Quem complica somos nós. Então vocês têm que ter noção do range que vocês vão traçar, do tipo de leitura que vocês vão ter. Então isso depende de cada um de vocês. E aqui, ó, ele fez o rompimento, retestou de novo, ó, e aqui abriria uma compra, né? Qual é o alvo disso aí? Eu vou lá, ó, vou marcar meu rangezinho e vou traçar meus alvos. E por sorte, ele novamente crava lá os alvos. E vem aqui, ó, 61, 100%, 161 e 261. Que se eu projetar isso da forma correta, ou seja, espelhar todo o range que foi criado pegando o pavio daqui, ó, provavelmente ele vai cravar um 261 lá, ó. Perfeito, ó, o 261, tá? Ou seja, eu peguei aqui
Eu desprezei o pavio porque era muito pouco aqui, mas ó, como faz diferença lá em cima. Então aqui seria primeira parcial no 61, né? Como a entrada aqui só deu já no 61, então a primeira parcial seria no 100% e a segunda parcial seria no 61. Hoje, pelo que eu estou vendo aqui, o dia foi bem errático, né? Bem errático assim, ou seja, ele subia X pontos e subia, vamos medir aqui. Ele subia 10 pontos, caía 10 pontos, subia 10 pontos, caía 10 pontos. Até chegar a um determinado horário e ele, para quem teve a sacada de traçar esse canalzinho que ele fez aqui, ó, no final da manhã, né? Aí ele vem e obedeceu bem esse canalzinho, ó. Mas aqui, o que é que eu poderia fazer no dólar ainda? Veja como a questão do range ele funciona. Eu não tracei esse range aqui, que me gerou uma entrada às 10h15, mas aí ele voltou novamente às 11h15 da manhã, retestou de novo a região que foi tecido rompido, ou seja, trocou essa polaridade, o que era resistência virou suporte e fez a entrada dele aqui. Não está aparecendo, né? Mas isso aqui é um candle. Olha o candlezinho aqui, ó, tá vendo? Retestou caprichosamente aqui no rompimento dessa máxima do dia. E se você não sabe traçar o alvo desse Fibo, existe outra forma que a gente vê até nesses, né, nos online de Marina, nos cursos, nas mentorias que ela faz nos online, a gente fala muito disso aqui, ó, que é qual foi o candle que gerou esse movimento aqui. O próximo movimento não foi esse, eu pego, projeto ele, ó, para gerar meus alvos, ó. E olha como ele foi lá cravar o alvo de 261, ou seja, o alvo do range do dia confluiu exatamente com o alvo do candle que gerou a reversão, né? E isso funciona tanto para cima como para baixo, tá? Esse candle aqui, né, o último, né, que rompeu, tentou romper essa máxima aqui e não conseguiu, né? E aí o que é que ele fez? Gerou uma reversão, né? Se eu projetar esse candle aqui para baixo, provavelmente isso aqui vai ser um alvo áureo desse movimento, ó. Tá vendo? 61, 100% e quase cravou aqui um 61. E assim sucessivamente. Se aqui esse candle, esse movimento aqui não foi dado continuidade, ou seja, houve uma quebra desse movimento de alta, se eu pegar esse candle aqui que gerou essa reversão, ó, projeto ele para baixo, ele vai lá e crava todos os alvos, ó. É muito bacana isso. Então, assim, em relação ao dólar, eu não quero opinar muito o que pode acontecer amanhã, porque como eu estou por fora, eu não estou olhando muito o cenário macro, né? Mas tá visivelmente o dólar ele tá preso aqui, ó. O dólar tá preso aqui nesse range. Tá vendo? Ficou preso aqui dentro desse range. E que provavelmente, se eu duplicar esse range aqui, ele deve ter sido cumprido hoje aqui. Vamos testar. Deixa eu apagar aqui. Pegar este range aqui do dólar. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou jogar para baixo. Olha, quase duplicou esse range daqui. Isso são assimetrias do mercado, né? O mercado ele funciona desse jeito. Vamos fazer um teste aqui ao vivo e a cores. Se eu pegar esse rangezinho menor aqui, vamos ver se ele vai obedecendo. Vou dar vários Ctrl C, Ctrl V aqui, para ver se a geometria do mercado funciona mesmo. Estou testando junto com vocês aqui, tá? Não estou fazendo teatrinho não. Não preciso disso não. Estou estudando aqui com vocês e eu vou aprendendo mais ainda. Ó, quase duplicou também, tá vendo? Por isso, quando o mercado ele vem acumulando esses movimentos, ele
ele costuma obedecer bem. Mas provavelmente ele deve ter obedecido o range do dia. Mesmo jeito, ó. Faltou só um pedacinho para ele concluir. Que na verdade, veja que coisa interessante, ó. Na verdade, o que é que aconteceu aqui? Eu vou ajustar o range. Deixa eu apagar aqui esse negócio. Eu vou ajustar o range pegando aquele pavizinho lá de baixo que eu não tinha pego da outra vez, que fez falta lá em cima quando eu projetei, ó. Pronto, agora está bem projetado. Vamos testar. Ele fica praticamente no mesmo lugar também. Então isso aqui você pode gerar alvos dessa forma, né? Então pessoal, mais uma vez aí, desculpa a ausência, mas a gente tem vida fora do trade, né? E aí eu dei uma aproveitada esse período. Espero aí que vocês curtam mais esse vídeo aí do canal da Marina, tá? Forte abraço e até a próxima.